Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos nossos amigos aqui da internet que nos acompanham lá do Facebook. Vamos, então, acalmando os nossos corações, entrando em sintonia com esse plano espiritual maior. E vamos vibrando muito amor, muita saúde, paz para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, não é? Que estão precisando de muita ajuda também, inclusive material que a gente está arrecadando aqui na instituição para levar para eles também. E muita oração por aqueles que estão desaparecidos, por todos os familiares que perderam também seus entes queridos. Que esses entes queridos que partiram sejam bem amparados na espiritualidade também. Vamos também pedir pela saúde do José Carlos Valiante, o Rubens Caires, Marcos Tadeu de Moraes, Cíntia Parisi, Antônio Barbosa, o Júnior também, né, da Priscila, e Miguel da Silva. Só me deram esses nomes, por enquanto, tá? Mas conforme vocês forem dando os nomes, a gente coloca ali na caixinha de vibração e vai fazendo as orações por esses nossos irmãos, né? Então, que esta noite seja de muita luz, muita paz, que nós possamos ser trabalhadores na seara do Mestre Jesus, com as nossas vibrações de muita paz, muito amor para toda a humanidade. Que daqui saiam também muitas energias positivas. E para iniciarmos as atividades da noite, nós vamos chamar a pessoa aqui da Fátima. Vamos convidar a Fátima para a leitura. Boa noite. Boa noite. Sinal verde. Pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Perante os amigos. O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender, nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeito nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. Teremos vencido o egoísmo em nós quando nos decidirmos a ajudar aos entes amados a realizarem a felicidade própria, tal qual entendem eles. Deve ser a felicidade que procuram, sem cogitar de nossa própria felicidade. Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como sou, devo, de minha parte, aceitá-los como são. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivência e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Em qualquer dificuldade com relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante. E, por vezes, a mudança da pessoa que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Assim seja. É certo. 1, 2, 3.
celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a piedade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos praia a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho redentor. Falar em amigos, não é? Esta noite nós temos o nosso querido amigo Marcelo. Fazia um tempo, né, que ele não ia nossa em casa. Mas hoje, graças a Deus, ele está aqui conosco. E assim a gente pede a Jesus que abençoe nosso amigo. Ele continue trabalhando na Serra do nosso Mestre Jesus, né? E que traga esta noite as palavras que nós precisamos ouvir. Por favor, meu querido amigo, esteja à vontade. Obrigado. Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite, Pedro, Jaqueline, os nossos queridos amigos do Consolador Prometido. Para mim é uma alegria muito grande poder voltar aqui e estar com vocês, porque eu não tenho muito recurso mediúnico, mas dá para saber o espírito que inspira aqui, que é o espírito da fraternidade. E com a fraternidade nós vamos longe, né? Oh, graças a Deus. Então, muito obrigado, gente, pelo convite e pela amizade. Bom, a gente tem que conversar a respeito de resgate coletivo e me propus a falar sobre esse tema nesta noite, logicamente por conta de tudo que nós estamos observando nos últimos dias com relação à tragédia do Rio Grande do Sul. Os nossos irmãos gaúchos, tudo foi uma ferida no coração do Brasil. Né? A gente vê um estado sofrer o que o pessoal está passando e toda essa situação que realmente causou uma emoção muito grande. E graças a Deus, nós continuamos vendo que, apesar de tudo, o nosso povo continua solidário, como sempre. O povo brasileiro tem isso, e nós temos que valorizar isso sempre e fazer referência sobre isso sempre, porque a solidariedade está imperando aí, todo mundo se movimentando em favor dos nossos irmãos, que, como Jaqueline falou, a gente repete, pedir a Jesus que os abençoe. Mas a abordagem da gente é lógico, que é nós pensarmos as coisas, gente, acho que nós precisamos nos acostumar a tentar enxergar as coisas da vida com o ponto de vista espírita. Allan Kardec tem uma página muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele chama de um ponto de vista. Ou seja, quando nós vemos as coisas pelo ponto de vista da matéria, elas têm um tamanho, elas têm uma repercussão, elas têm uma amplitude. No momento, porém, que eu procuro enxergar com o ponto de vista da vida espiritual, da imortalidade da alma, da reencarnação, das verdades que o Espiritismo nos traz, ela toma um outro tamanho e principalmente uma outra finalidade. Então, estes eventos, principalmente essas grandes tragédias, eles são propícios para fazer a gente pensar na realidade do Espírito.
Eu acho que é aquela hora que a gente para e pensa assim, olha, é aquele algo mais que o Espiritismo nos traz com tanta propriedade e clareza. E como nós estamos no mês de maio, gente, para a gente dar uma ilustrada no tema, eu recordei de uma passagem de Eurípides Barçanufo. Eurípides, que foi um missionário de Jesus lá na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Eurípides era católico, fervoroso, converteu-se ao Espiritismo, num tempo que o Espiritismo ainda era muito marginalizado, e lá em Sacramento ele realizou uma tarefa apostolar. Viveu só 38 anos. Ele nasceu em 1º de maio de 1880, lá em Sacramento, né? E faleceu com 38 anos, desencarnou naquela pandemia da gripe espanhola, que o pessoal noticiou muito quando se falou do Covid, né? Que foi uma das grandes pandemias que aconteceram no mundo. Gente, era tal zelo missionário que no leito de morte ele continuava no receituário, porque ele era médium, receitista, médium de inúmeras possibilidades. Ele trabalhou como professor toda a sua vida adulta, né? Fundou o primeiro colégio espírita do mundo, que é o Colégio Allan Kardec, até hoje lá em Sacramento, testemunhando o seu trabalho. E até político ele foi vereador pela cidade. Era um ser iluminado de amplas possibilidades. Desencarnou em serviço de amor como missionário que ele é. Acontece, gente, que um pouco antes de Eurípides desencarnar, ele começou a preparar o coração dos amigos. Porque ele já estava pressentindo, pelas notícias que os espíritos superiores lhe davam, que ele não ia ficar muito tempo na Terra. Então, em certa oportunidade, ele estava com uma secretária dele, uma auxiliar dele, muito amiga, chamada Dona Amália, e ele tinha uma facilidade muito grande de se desprender do corpo. Era um dos fenômenos que ele apresentava, enquanto o corpo estava ali em Sacramento, ele relatava coisas que aconteciam em inúmeros outros locais. Então ele falou, Dona Amália, Vicente de Paulo, nosso benfeitor, está me convidando para uma excursão espiritual. O próprio Vicente de Paulo, patrono da caridade na Igreja Católica, o santo francês, santo na Igreja, era um dos protetores de Eurípides. Ele pede para que a senhora vá tomando nota do que eu for descrever. A Dona Amália colocou o apóstolo, acostumada com aqueles fenômenos que marcavam o apóstolo, e Eurípides começa a descrever. Ele conta, gente, está lá no livro Eurípides, O Homem e a Missão, que é da Dona Corina Novelino, uma continuadora dele lá em Sacramento, que ele começou a subir de forma vertical, afastando-se do corpo. E foi subindo cada vez mais, afastou-se da crosta da terra, e foi subindo, ele falava, ia descrevendo o que ele ia percebendo, e chegou um momento que ele já tinha até saído, para vocês terem uma ideia, da própria esfera espiritual da Terra, junto com Vicente de Paulo. Ele falou, Dona Amália, eu não tenho como descrever este plano. Lembra dessa história, Pedro? Este plano, a constituição desses elementos me foge. Eu não tenho como traduzir isso para a senhora. Eu não tenho palavras. E aí o nosso Vicente de Paulo está dizendo que esta é a morada para aqueles que cumpriram fielmente a vontade de Deus. Essa é sua morada a partir de agora, meu filho. E aí depois ele descreve muito, a Dona Amália já fica cismada, né? Como nós diremos, com a pulga atrás da orelha, que ele fala, e agora eu vejo chegar inúmeras cartas, a senhora vai precisar de alguém para ajudar, não sei por que tanta carta para Sacramento. Foi justamente o que aconteceu depois que ele desencarnou, né? Então ele já estava preparando os corações queridos, ele retorna ao corpo, Dona Amália não fala nada, não permitia, né? E aquilo ficou entre eles. Posteriormente, Dona Amália revelou após ele desencarnar. Quando eu lembrei dessa história, gente, falando de um plano superior para aqueles que cumpriram a vontade de Deus, eu linkei na minha mente, para a gente conversar hoje, com uma passagem de Jesus que talvez vocês recordem. Não sei se vocês lembram daquela parábola do festim da festa de casamento. Uma parábola interessante, mas quando você olha, você vê assim, meu Deus do céu, o que é nosso Senhor Jesus Cristo? Há 2000 anos, quando ele passa essa fala para nós.
Eu vou ler um pedacinho para vocês, para minha cabeça não me trair. Para a gente ler o texto, e aí nós vamos olhar com os olhos do Espírito. Vocês vão nos ajudar. Está lá em Mateus, capítulo 22. Havia uma festa, entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a roupa nupcial, ele não estava com traje elegante e fino, né, necessário para aquele evento. Ele disse assim, o rei, meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente, atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Gente, eu pensei assim, a sabedoria de Jesus, nosso Senhor, com uma parábola que já dura 2000 anos e que continua cada vez mais, como todas as outras, desdobrando-se à medida que nós vamos evoluindo também nos aspectos puramente humanos. Eu me lembro que uma vez, eu fui, já há um tempo atrás, me chamaram para ir num evento, que era uma formatura, como a gente vai quando é jovem, né? E eu fui com a minha esposa, na época ainda era minha namorada. E nós fomos com os amigos, e eu era pouco acostumado a usar roupa, como ainda sou, roupa mais social, vamos dizer assim. Eu não sabia muito compor o look, como se diz hoje, né? E quando eu pus a roupa lá, que nós encontramos amigos, eu falei, você está com meia branca e terno. Tirou um barato. Isso não se usa, gente, eu fiquei com uma vergonha. Se eu pudesse voltar para casa agora com uma meia preta, porque a formatura girou em torno da minha meia branca. Vocês já pararam para pensar, gente, que esta parábola pode estar se reportando à nossa situação espiritual diante dos benfeitores da vida maior? E que esta festa pode simbolizar um plano de evolução, onde as pessoas, já com a consciência pacificada e tranquila, vivem um outro tipo de vibração. E que nós, por não estarmos ainda imbuídos desta consciência pacificada, nós não podemos entrar nestas esferas e viver, porque nós não temos a roupa nupcial, que a gente pode traduzir pela consciência em paz. Quando falar ata as mãos, ata os pés, o que quer dizer isso? Eles nos impulsionam a retornar. Gente, você quer mais treva exterior do que nós temos na Terra? O povo sempre achou treva exterior é o inferno, um espaço, não sei o quê. O que nós vivemos na Terra? Nós não vivemos de braço dado com o sofrimento, com as dificuldades, não temos que aprender a nos virar. Os espíritos como eu, com a minha meia branca, eram doidos para voltar para casa, para a terra, para poder se vestir melhor e poder conviver com essas pessoas, com esses espíritos diferenciados. Então, o que nós queremos dizer com isso? O que isso tem a ver com resgate coletivo? Eu acho que aí eu entro na parte, nós entramos na parte principal da nossa fala. Quem pede reparação somos nós. As pessoas ficam assim, Deus castigou, Deus puniu. Deus não tem a mínima preocupação de castigar nem punir ninguém. Não é próprio da natureza divina, porque Deus, como disse Jesus, é um Pai. Ele é um Pai amoroso e bom. Mas Deus permite que a gente crie condições para reparar a nossa própria consciência. E aí está a sua grandeza maior. Porque os nossos amigos imaginem se nós fôssemos viver na circunstância de, a partir do erro, a gente fosse condenado eternamente. Como nós nos viraríamos, vivendo, por exemplo, num céu onde os nossos filhos não estivessem, onde a nossa mãe não estivesse, o nosso pai, os nossos amigos queridos.
Como que eu poderia me movimentar num mundo maior onde não estivesse as pessoas que eu amo? Então, Deus é tão bom que permite que a pessoa vá em casa buscar o que faltou. E somos nós que pedimos a reparação. Por isso, nós renascemos no ambiente reencarnatório, que é um termo que o pessoal do sacramento usa bastante, propício a nós repararmos. Ah, Marcelo, quer dizer que quem vive num determinado espaço é porque sabe que ali vai acontecer uma tragédia? As coisas não são absolutas. As coisas podem acontecer de outras formas. Mas, se não houver trabalho, suor, esforço, elas muitas vezes caminham para a reparação. E aí, gente, nós lembramos do livro Ação e Reação, quando os Espíritos dizem assim. Até é interessante, porque Hilário fala assim, um amigo da André Luiz, nós queríamos lhe ajudar num acidente de avião, por que o senhor não deixa nós irmos lá? Assim, vocês não estão preparados para ficar transmitindo certas imagens daqui para o mundo, para as pessoas da Terra. Se nós formos escafunchar cada situação ali, você vai encontrar inúmeros espíritos, todos eles necessitados de reparação. E não é nosso trabalho ficar com curiosidade para saber quem fez o quê. Por isso, gente, uma coisa que nós devemos fazer, uma campanha, até estava conversando com o pessoal aqui antes de começar. O fato de nós sermos espíritas não quer dizer que nós temos resposta correta, transcendental para tudo. E a gente vê as pessoas, às vezes, escorregarem. Chico Xavier foi um só. Já faz 22 anos que está desencarnado. Porque nós vemos, às vezes, os companheiros espíritos se apressando e nós não temos elementos para analisar um fato como esse aconteceu. Lá no Sul, por exemplo, ou em outras situações onde muita gente parte do mundo espiritual. Nós não temos ainda maturidade espiritual para entender uma coisa dessa. Agora, eu tenho aprendido com o nosso amigo José Carlos, que ele fala assim, é uma frase que eu tenho tentado levar comigo. Tá tudo certo. Não tem nada errado. Porque se Deus existe e Ele permite certas situações, a finalidade é sempre o bem. Sempre o bem. Ah, Marcelo, diga isso para aqueles que perderam as pessoas queridas. O Espiritismo não nos esfria como seres humanos, pelo contrário, ele nos aquece. Porque nós precisamos da misericórdia uns dos outros. Nós precisamos nos movimentar uns pelos outros no mundo em que a gente vive presentemente, que a gente acredita estar numa fase de transição. Tudo isso, a gente, foi previsto lá atrás. Essas situações todas que estão cada vez mais nos impactando. Gente, o que falta acontecer? Eu pergunto para vocês. Pai matar filho? Já teve. Filho matar pai? Já teve. Acidente catastrófico? Já teve. Epidemia? Já teve. Guerras, perdão, já teve. E continua, né? Gente, como é que nós podemos conceber, como dizia lá uma pessoa famosa, lá em pleno século XXI, gente, o ser humano avançou. O que é o celular, meu Deus? Olha, dizem os estudiosos que existe mais tecnologia, Pedro, num celular do que os caras tinham quando mandaram um foguete para a Lua, do que eles dispunham no celular que está na mão das nossas crianças e adolescentes. A tecnologia que existe, quer dizer, quanto que nós não avançamos cientificamente, né? Nas áreas, na saúde. Eu tenho um irmão, o Márcio, que ele fez 50, não posso falar nem quanto eu sou mais velho que ele, para vocês também. Tem uns 52, ele tem diabetes infantil há 50 anos, desde os 2 anos de idade. E o diabetes número 1 era uma condenação à morte. Meu irmão conseguiu sobreviver à conta das drogas, que as pessoas foram descobrindo enquanto ele crescia,
Até hoje. E é saudável, relativamente saudável. Olha o quanto que a indústria farmacêutica avançou. Enfim, qualquer área que nós formos observar, nós vamos ver que a vida progrediu, mas o ser humano, moralmente, ele continua lá atrás. Nós continuamos lá atrás, gente. Quer dizer, país invade o outro. O outro país está sem população adulta masculina mais para lutar, porque estão tendo que apelar. Dizimam o outro país. E a gente começa a achar isso parte da paisagem. Então, nós, não que somos bons, mas nós que já temos um pouco de senso moral, precisamos começar também a demonstrar o bem. Então, quando o Consolador Prometido faz uma apresentação, manda pela internet, um movimento, nós estamos divulgando o bem. Porque Jesus mesmo disse que ia chegar um tempo que até o coração dos bons ia esfriar. Porque é tal a inversão de valores. Mas isso era tudo. Gente, meu nono lá falava com a minha mãe esses dias fui lá visitar, ela comentou. Nossa, meu pai falava esses negócios das águas, quando lia a Bíblia para nós. Nós sempre soubemos que essa situação um dia iria afunilar. Porque é necessário. Às vezes a gente chegar num ponto que as pessoas passem a valorizar o bem. Nós estamos fazendo tudo errado, vamos mudar isso. Mas para isso nós ainda vamos observar um pouco o triunfo do mal. Porque o planeta Terra é um planeta de expiação e provas, como vocês já devem ter ouvido falar, como nós ouvimos falar. Agora, a gente precisa começar a aparecer para a vida. Precisa começar a ouvir aquelas frases, nossa, Jaqueline, mas com você, todo mundo faz do jeito. Por que você fez assim? Porque eu sou espírita. Eu sou espírita, eu acredito na imortalidade da alma. Eu tinha muita vergonha dessas coisas, sabe? De ficar meio cismado. Mas hoje eu estou analisando de outro jeito. Porque a gente precisa começar, não personalizar, não falar que eu sou bacana. Mas eu sou assim porque o Espiritismo me faz assim. Se não fosse o Espiritismo, vai saber o que eu estava fazendo. A doutrina me faz ser assim, me faz tentar ser um pouco melhor. Porque talvez a minha reação, a minha vontade, a gente não fala isso, a minha vontade era mais isso. Tem uma página de Emmanuel que é muito interessante, chamou Mas e os Discípulos. Se você pegar o Mas e pôr depois da palavra Jesus, é uma coisa. Jesus me pede isso, mas eu não tenho força, mas eu sou muito inferior, mas eu sou muito limitado. Agora, mudo. Eu penso assim, mas Jesus quer que eu faça de outra forma. Eu queria fazer isso, mas Jesus não quer que eu faça isso. Gandhi tem uma frase poderosa, gente, que quando uma pessoa se converte ao amor, ele anula o ódio de milhões. Eu acho isso muito, muito profundo. Porque nós estamos nos esquecendo que o amor é superior ao ódio. Que o bem é superior ao mal. Que a paz é superior à guerra. Que naturalmente nós somos criados para sermos um dia bons. A nossa fatalidade não é sermos maus. O mal é um estado transitório. O mal é a ausência de bem. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer muita coisa. Eu posso aguentar minha sogra. Coitada do amor. Nem precisa aguentar muito ela. Eu fiz aniversário, ela me deu uma geleia de mocotó. Eu comprei para você. Mas obrigado. Eu sei que você gosta. Obrigado. Você pode, no trabalho, ser o ponto final da fofoca. Você pode, na sua família, tratar os seus familiares. A Fátima leu aí o sinal verde. André Luiz fala no sinal verde. O mundo vai melhorar muito quando você tratar os seus familiares da mesma forma que você trata os seus amigos. Não é isso, Fátima? Você pode tratar os seus familiares como você trata seus amigos.
Você pode diminuir a distância de uma pessoa que às vezes lhe é adversa, porque existem pessoas com as quais nós não temos afinidade, gente. Não é que você não gosta, você não tem afinidade. Bom seria que o mundo fosse a nossa casa espírita. Porque nós trazemos para cá o que nós trazemos, o que nós temos de melhor. A gente vem sorridente, alegre, abraça os amigos, é simpático, tudo, né? É lógico que no mundo a gente nem sempre é assim. Por boa parte do tempo nós não somos assim. Mas a casa espírita é centro porque é um centro de treinamento. Porque o mundo um dia vai ser assim. Nós vamos nos entender. É o destino da Terra. E isso não somos nós que estamos falando. Quem falou foi Jesus. E eu creio. Nós cremos. Então nós precisamos começar, gente, a transparecer um pouco o bem que nos vai na alma, para que comece a existir contraste. Porque as pessoas estão nivelando o planeta tudo por baixo. O planeta não está nivelado por baixo. Quanto bem se faz na Terra. Só que o bem, Pedrão, é uma coisa assim. Você vai noticiar, centro na Vila Formosa, faz distribuição de não sei o que, não sei o que lá. O pessoal não gosta. O pessoal quer ver esse programa, né? Atenístico. Nós temos uma curiosidade mórbida com as coisas assim, né? Tá passando, o motoqueiro caiu, você já vê aquela fila, o povo quer olhar, quer ver o que aconteceu. O bem não gera muito ibope, né? Mas um dia vai gerar. E nós precisamos nos engajar. Então eu volto para o início da nossa fala. Olha essa movimentação que está existindo em torno dos nossos irmãos gaúchos. Não é uma prova que as pessoas têm em si e se sentem bem em ajudar, e se sentem bem em fazer bem para o outro. Então nós não podemos cair nessa ideia, não tem mais jeito, esse mundo não tem jeito. Esse mundo não sei o quê. Esse mundo... Tem jeito sim. E o jeito começa em mim. Começa na minha atitude. Começa quando eu me resolver a ser um ponto diferente na história. Porque a gente vai se curando e vai curando os outros com a gente. A gente vai sintonizando com outras esferas de vida. E quando a gente começa a perceber a diferença, quem bebe a água do Evangelho não quer saber de beber. Jesus falou isso para a samaritana do poço. E é verdade. Quem sente a alegria da fraternidade não quer saber mais de viver de picuinha. Que é o nosso estado natural. É um dia nós sermos espíritos, bons espíritos, também um dia chegarmos à condição de ser espíritos superiores. É o nosso destino. É a nossa fatalidade evolutiva. Então, gente, ao falar de resgate coletivo, nós colocamos: está tudo certo. Pedimos a Deus que console os corações que estão passando pelas perdas. Marcelo, mas tinha até bebê envolvido. O bebê não deixa de ser um espírito eterno. O idoso não deixa de ser um espírito eterno. As crianças também não. Está falando assim porque não é seu filho. É verdade. Concordo com vocês. Se fosse meu filho, não estaria talvez tão sereno. É filho dos outros. Né? Mas a gente, pelo menos, tenta enxergar a vida sem revolta. Se a pessoa enxerga tudo isso e consegue não se revoltar, ela já deu um passo no seu progresso, na sua evolução. Porque muita gente às vezes se revolta. E o revoltado não é um aflito bem-aventurado. O aflito bem-aventurado é aquele que aceita a vontade de Deus e procura continuar vivendo. Então, gente, o nosso coração, a nossa oração com os nossos amigos, de qualquer tipo de evento, mas aquela lembrança. Resgate individual ou coletivo são escolhas nossas. Quando não são nossas, nós somos auxiliados por espíritos superiores a nós, que falam assim: Marcelo, você não quer,
mas aquilo ali é que vai ser bom para você. Nós que optamos. Nós que escolhemos essa alternativa. Nós que escolhemos o nosso grupo. Nós que escolhemos a posição em que estamos. Mas sempre, sempre com o objetivo de fazer o nosso melhor. Quando eu faço o meu melhor, o mundo melhora comigo. Muito obrigado pela paciência, pela amizade, por tudo que vocês nos ofereceram aí esta noite. Eu fico muito grato e convidamos os nossos amigos a ler o livro, que para mim é o livro da minha vida, que é o livro Ação e Reação de André Luiz, que foi a obra pela qual me tornei espírita. Não sei se vocês lembram, aí tem que ser os mais de 40, daqueles casos verdade que tinha na Globo. Uma vez eu parei para assistir um caso verdade, e eu vi o ator fazendo uma oração, aí daqui a pouco eles começaram a lembrar que era a história de Martim, esqueci, lá do Débito Aliviado de Ação e Reação, um capítulo em que o filho, numa existência anterior, havia assassinado o próprio pai, cometeu um parricídio para ficar com a madrasta, aquelas histórias meio mexicanas. E aquilo me chamou tanta atenção. Gente, que coisa é essa história de reencarnação? Eu estava conversando com o Pedro também, quando ele leu o Nosso Lar, e comigo, quando eu vi aquele também um impacto, eu falei, gente, isso aqui tem muita lógica, né? Quer dizer, um passado que explica o presente. O livro Ação e Reação, gente, é a obra espírita. Para mim, porque assim, ele explica a vida de uma forma que a pessoa que leu, ela já vai passar a encarar tudo de outro jeito. Então, a nossa sugestão, que é a base da nossa singela colaboração de hoje, é o livro Ação e Reação para vocês, Espírito André Luiz, psicografia do maior médico de todos os tempos, Francisco Cândido Xavier, do nosso Chico. Obrigado, fiquem com Deus e em segunda. A gente pede aos bons espíritos que continuem te auxiliando, para que você continue trabalhando na serra do nosso Mestre Jesus. Ó, o José Carlos está falando aqui, ó. Aqui, ó, os amigos aqui. Nossa, tem bastante, hein, Marcelo? Olha só. Ó, a Eliane Teixeira, Nilva Oliveira, José Carlos Valiante, Francisca Pereira dos Santos, Marlice Soubir, José Carlos aqui falando que os mentores te inspirem, a Isildinha Alves, Sônia Solange, acho que é isso, Guimarães, Maria Socorro Bernardino, Augusta Tancredi, Clóvis Marim, é o tio Clóvis. Tio Clóvis, é nosso tio Clóvis agora também, tio Clóvis Marim, Aida, o Jorge Ramos, Leila Xavier, Marice, acho que é, poxa, estou sem óculos, Pátio Durante, José Carlos Valente de novo, Djalma Teles, Helena Teixeira, Clóvis, Sônia, Francisca Pereira dos Santos, Maria Vieira, Isildinha, José Carlos, falando que amanhã é a Dona Gleide, do Consolador Prometido do Jesus Redivivo. Irene Alves, Maria Socorro, Leila Xavier. Gratidão a todos vocês que participaram aqui com a gente. Fiquem com Deus e estejam com a gente semana que vem. E sexta-feira, oração à meia-noite com o Sr. José Carlos, tá? E de manhã, 15 para 7, o quadro do Marcelo. Está de férias? Eu vi que é um outro senhor que estava lá, mas ele tem uma programação lá para vocês seguirem. É isso aí. Fiquem com Deus, um beijo, ótima semana, semana que vem.